Olá pessoal, saudações a todos. A gente vai fazer aqui um vídeo bem curto, bem rapidinho, para passar para vocês uma ideia do que é o CFD e como que ele se encaixa no mundo de aplicações CAI. Só uma breve introdução. Luiz Gustavo Franco Amaral é meu nome, eu sou um engenheiro mecânico formado pela FEI e estou fazendo meu mestrado no ITA. Eu faço parte da equipe de suporte técnico de CFD da unidade de São Paulo da I3S. Só para a gente ter uma ideia clara de onde o mundo CAI entra numa linha de processo. Tudo começa quando uma equipe de engenheiros tem um conceito, o desenvolvimento de um novo produto que vai causar qualquer tipo de benefício para a humanidade, e essa equipe é responsável por gerar um desenho CAD. Uma equipe de projetistas cria pelo computador uma geometria, um desenho do equipamento que foi bolado. O mundo CAI nada mais faz do que pegar esse CAD, essa geometria que foi desenhada, e virtualmente aplicar o carregamento, o escoamento pelo qual ela será submetida na sua aplicação do cotidiano. E virtualmente, o engenheiro responsável pela análise consegue prever se o equipamento vai ou não passar. Somente quando o CAI aprova determinado projeto é que vai ser feito um protótipo deste mesmo projeto, e quando esse protótipo passar na fase de testes, aí sim que ele vai ser enviado para a etapa de CAM, que é onde esse equipamento vai ser confeccionado. Em linhas gerais, o que é CFD? CFD nada mais é do que a fluidodinâmica, que a gente aprendeu na faculdade várias equações analíticas, na qual foi aplicado os conceitos de cálculo numérico. Então a gente bota o computador para, a partir de cálculos iterativos, resolverem as nossas equações da fluidodinâmica. E o que está acontecendo por detrás? É a equação geral de transporte. Algumas pessoas conhecem essa equação por equação de Navier-Stokes. Isso está só parcialmente correto, porque a equação de Navier-Stokes é um caso particular da equação geral de transporte. Mas basicamente, quando a gente tem um volume de controle, igual nessa imagem que a gente tem à esquerda, a gente faz neste volume de controle um balanço. Balanço de energia, de quantidade de movimento, de continuidade. E ao fazer este balanço, nós chegamos em 5 equações gerais. 5 equações que têm a mesma cara, 5 equações que são parecidas. A partir dessas 5 equações, o software consegue gerar essa equação geral, na qual aqui no caso, no exemplo, a gente está trabalhando com uma variável φ. Para cada variável que assumir a posição de φ, a gente tem uma equação. E como que o computador lida com essa equação? Porque o computador não sabe resolver integrais, ele não sabe resolver gradientes e divergentes. Toda essa equação é convertida em uma matriz. É nessa etapa que a gente pega o nosso domínio, nossa geometria, nosso domínio fluido, que é contínuo, e o passamos para uma forma descontínua. É nesse momento que surge a necessidade de trabalharmos com diversos volumes de controle. Daí que vem a necessidade de trabalhar com malha. E basicamente como começa todo esse processo? Na engenharia a gente constrói, a gente projeta a mecânica dura. O que eu quero dizer com isso? A gente projeta uma cadeira, a gente projeta uma mesa, no caso deste exemplo, uma tubulação. A gente faz o desenho dos materiais que podem ser confeccionados, podem passar pelo processo de manufatura. E não há nada de errado com isso. Só que para uma análise CFD, a estrutura não é o mais importante, não é o que me interessa. Eu quero o domínio fluido. Eu quero a região, no caso deste exemplo, desta tubulação, que está cheia de água. Então, na etapa de CAD, eu tenho que fazer a extração do domínio fluido, onde eu pego toda essa zona que está ocupada por água, transformo essa zona em um sólido, em um corpo separado, e é este corpo que eu usarei na minha análise de CFD, na minha análise fluidodinâmica.
Um exemplo para vocês verem o tipo de coisa que a gente pode trabalhar com CFD, eu tenho aqui alguns casinhos do nosso cotidiano. Temos o caso de um avião, uma antena parabólica, temos um forno, temos uma antena de celular. Para cada um desses casos, diferentes variáveis eram de nosso interesse, mas a partir de uma análise CFD, a gente consegue ver o comportamento desses equipamentos. Será que esse avião está com uma aerodinâmica boa? Como que a minha antena vai se deformar, essa antena parabólica, se ela estiver submetida a um vento muito forte, um dia de grande ventania? No caso da torre de celular, qual que é a solicitação que esse equipamento pode ter em função do vento? Qual que é a força de arrasto que essa torre está sentindo? No caso do forno de indução, como que é a distribuição de temperaturas dentro desse forno? Aonde que teremos zonas de maior calor, maior temperatura, onde que o gradiente está menor? O CFD permite que a gente calcule tudo isso. E voltando naquela historinha da malha, o engenheiro também tem que saber com que tipo de malha ele quer trabalhar. Eu não vou entrar no detalhe nesse vídeo, pessoal. Quem tiver interesse, existem outros vídeos na nossa biblioteca da I3S que vocês podem entrar mais no detalhe de todos esses aspectos. Mas basicamente, em CFD a gente tem 3 tipos de malha. A gente pode trabalhar com malha hexa ou malha tetra, e a gente tem que trabalhar com uma malha prismática. A malha prismática, bem resumido, dá para a gente um controle maior dos fenômenos que estão acontecendo perto das paredes do meu domínio, enquanto que a minha malha volumétrica pode ser tanto hexa quanto tetra. Cada uma tem suas particularidades, mas saibam que existem essas duas possibilidades de malha quando a gente fala em fluidodinâmica. Uma vez que a nossa malha foi gerada, nós partimos para a etapa de pré-processamento do ponto de vista de setup do solver. É nessa parte da análise que a gente vai falar qual que é o fluido que está envolvido, quais são os modelos físicos associados a esse estudo. Pode ser um regime laminar, um regime turbulento, pode ter combustão, pode ser um escoamento multifásico. É nessa região que a gente coloca as condições de contorno para a nossa análise, quanto que é a velocidade em tal lugar, quanto que é a pressão em tal lugar. A gente precisa dar essas condições de contorno para o nosso estudo. Sem condições de contorno, nós não temos como resolver o caso. E uma vez que o solver foi definido, que a gente colocou todas essas variáveis, definimos as condições de contorno, material, a gente parte para a solução do caso propriamente dito. É nessa etapa que a gente manda o computador resolver aquela equação geral do transporte que foi transformada em uma matriz. O computador vai pegar aquela matriz e vai resolvê-la para cada um dos elementos de malha que foram criados para o seu domínio. Por isso que, quanto mais elementos de malha você tem, mais o estudo demora a convergir, mais demora para chegar no resultado. Porque você tem mais contas sendo feitas. Eu não vou entrar muito no detalhe nessa etapa aqui também, mas basicamente, no processo de solução de uma análise CFD é iterativo, e por ser iterativo, erros estão associados a cada um dos cálculos. E nós monitoramos estes erros. São os gráficos de resíduos. A gente acompanha como que os resíduos, os erros da análise estão se comportando em função de todas as interações que estão acontecendo. Porque eu quero ter certeza, como usuário do software, como engenheiro responsável pelo projeto, que estes erros estão dentro de um patamar aceitável. Existem vários critérios para você assumir que um caso convergiu, isso é, que a sua resposta foi alcançada e que ela tem acurácia, que você pode confiar nos resultados. Não entrarei nos detalhes neste vídeo. Convido vocês a assistirem os outros vídeos que temos na biblioteca. Mas uma vez que a análise está pronta, que nós tivemos nosso resultado, somente então que vem a etapa da engenharia propriamente dita. Até essa etapa, são todos os processos pelos quais o engenheiro tem que conviver.
A gente precisa fazer a geração de malha, a gente gostaria de não ter que fazer, mas a gente precisa. A gente precisa fazer um tratamento da geometria, adoraríamos não fazer. Mas nós somos obrigados a passar por essas etapas para finalmente visualizar os resultados e ver o que vai acontecer com esse escoamento em questão. É aqui que a gente descobre qual que é o arrasto dessa aeronave, qual que é a sustentação dela. Está tendo onda de choque aonde? Aonde temos grande cisalhamento, onde temos separação da camada limite. Qual que é a força, qual que é o momento associado em determinada face, determinado componente no meio do domínio. Aí que vem a etapa mais importante de todo o processo de CAI. A etapa de considerar revisões ao modelo. É nessa etapa que a gente tem que ter o senso crítico de dizer: esse estudo que eu acabei de fazer, ele tem acurácia ou não? O componente foi aprovado ou não? Ele atendeu à necessidade, às especificações? Se sim, esse produto está pronto para ir para as etapas seguintes. Fazer um protótipo, fazer o teste do protótipo, se aprovado nesses testes, partir para a etapa de CAM, onde o equipamento vai ser confeccionado. Mas se o modelo não foi aprovado, se ele não está com o comportamento que era esperado, o engenheiro vai ter que analisar esse caso e bolar formas de melhorar esse desempenho. Seja mudando a geometria, seja bolando alguma forma diferente do escoamento. É nessa etapa que, de posse de todos os resultados que foram obtidos, o usuário da ferramenta tem a capacidade de bolar formas de aprimorar o equipamento. Pessoal, a apresentação chegou ao fim. É um vídeo curto, como eu falei. Nossa ideia é só passar para vocês um V0 de toda a parte da simulação. Eu já disse no meio do vídeo, digo novamente, eu os convido a assistirem os outros vídeos que temos na nossa biblioteca. Temos vários vídeos introdutórios, vídeos mais avançados. Para quem queria um V0 está aqui. Quem quer se aprofundar um pouco mais, a biblioteca da E3S tem esse conteúdo. Muito obrigado pela presença, obrigado pelo interesse em assistir esse vídeo. Um abraço.